Olá pessoal, bom dia para todos. Todos se sintam nessa alegria, nessa manhã de domingo, para ouvir a boa conversa, as boas palavras do Evangelho de Jesus, nos orientando na nossa grande caminhada. Hoje nós temos como palestrante Miguel Ângelo, trazendo um esclarecimento à influência dos espíritos sobre a vida das pessoas. Somos influenciados ou não? Fica a pergunta. Na questão do Livro dos Espíritos, 459, Kardec nos faz essa pergunta. Somos influenciados ou não? Então vamos aquietar um pouco, tranquilizar o nosso pensamento, deixar o dia de ontem, o momento que passou. Vamos viver esse momento agora, momento em Cristo Jesus, e vamos rogar a Ele para nos curar a nossa alma. Ainda temos tanto que aprender sobre esses ensinamentos. Vamos sair um pouco do nosso corpo sofredor, desse que nos aprisiona, e a oportunidade é essa, de nos elevar até eles, de dar as mãos a todo, fazer um grande círculo de amor e de paz. Grande Mestre das almas, abençoai a todos e trazei as bênçãos a todos nós. Sejamos dignos do amor e da fraternidade. Graças a Deus. E agora eu convido o William a ler um minuto de sabedoria. Bom dia. Não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pelas indiferenças. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes, diante do Pai todo compassivo. Graças a Deus. Graças a Deus. A leitura do Evangelho do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nos traz do item 16 a indulgência. Espíritas, queremos nos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão dócil, tão fraternal, que todo homem deve ter por com seus irmãos, mas do qual bem pouco faz o uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se o vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, ocultar o ódio, a fim de que não seja conhecido senão dela. E, se a malevolência o descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível seria ou não daqueles que têm no ar de atenuar a falta e fazer ressaltar com o defeito perfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a mesmo que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os tenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e que valei mais que o culpado.
o homem, quando, pois julgareis o vosso próprio coração, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazer aos vossos irmãos. Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julgar. Em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais ou condenar ao que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós que proclamais tão alto anatema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai a calma, reergue o passo, rigor desencoraja a voz. Brincadeira aqui, gente, aqui na frente. Desencoraja e afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordel, 1863. Graças a Deus. E agora passarei a palavra para o palestrante Miguel. Fica à vontade, meu irmão. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, que possamos, sob sua inspiração, falar um pouco, conversarmos um pouco sobre o tema de hoje, que é a influência dos Espíritos sobre a nossa vida. Existe uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz: os Espíritos, eles influenciam em nossa vida? E a resposta dos Espíritos é: influenciam. São mesmo eles que vos dirigem. Todos nós que ainda habitamos o planeta Terra, carregamos uma alta carga de humanidade. Apesar de nós não termos nascido em berços espíritas, termos frequentado outras religiões, onde nós podemos ver apregoados os anjos com asas, e temos tido a ideia falsa de que quando nós morrermos, nós seremos anjos, sem conquistarmos esse direito, é um equívoco, porque nós não conquistamos o reino dos céus sem que para isso tenhamos aptidão, sem que para isso tenhamos tido o trabalho de realmente criar essas asas de anjo. Se nós nos olharmos no espelho e perguntarmos friamente para nós e dissermos o nosso nome: Miguel, você é anjo. A nossa consciência, ela vai nos apontar os inúmeros defeitos que ainda nós carregamos na nossa alma, os inúmeros desvios que ainda nós carregamos dentro do nosso espírito, mas também as virtudes que nós já conquistamos, sem querer saber a idade de uma pessoa que aqui está, mas durante os anos de vida que nós já tivemos a oportunidade de colher alguns frutos. Nós não somos mais iguais àquela pessoa adolescente que nós éramos.
nem iguais à da nossa juventude. Nós já passamos por inúmeros sofrimentos, passamos por inúmeros testemunhos, se não nosso, da nossa família. Chegamos a visualizar, a compartilhar, a vivenciar, a ouvir. Primeiro, que a terra, ela não é um palco de alegria, que a terra, ela não é ainda o reino dos céus que Jesus prometeu, apesar dele não ter falado da terra. Se nós olharmos todos os dias, andarmos pela rua, ou conversarmos com pessoas, nós vamos ver os inúmeros sofrimentos que a terra carrega. Um número de pessoas que se encontram em provação nas diversas áreas, nos diversos países. Nós podemos mudar de língua, de continente, de posição social, de cor, mas as dores são iguais em todos os lugares. O homem, ele é aquilo que ele pensa. E se ele pensa e ele emite pensamento, ora, ele é uma força magnética. Todo mundo já ouviu, para nós compreendermos, o ímã. A borracha da geladeira, quando eu era pequeno, eu gostava de, quando eu estava descascando a borracha da geladeira, tirar um ímãzinho, porque quando você fecha a porta da geladeira, ela fica pregada ali, porque tem um ímã naquela borracha. E quando a geladeira da minha mãe estava descascando, eu tirava um pedacinho do ímã e ficava brincando com a moeda. Aquilo é uma força magnética. Se você colocar ao lado de qualquer metal, ela vai atrair, porque é um ímã. Quando nós pensamos, nós emitimos essa força eletromagnética que atrai para junto de nós o quê? Pessoas que pensam e vibram igual aquilo que nós pensamos. Muitas pessoas perguntam: olha, quem será que está do meu lado? E eu respondo: que tipo de pensamento você tem? Se você tem pensamentos de alegria, de otimismo, você vai atrair para junto de si espírito do mesmo teor. Se você tem pensamento de doença, de vingança, de negativismo, de depressão, você vai atrair para junto de si espíritos que vão compartilhar com você dos mesmos tipos de pensamento. Ora, todos nós aqui estamos reunidos durante 1 hora pela mesma força do mesmo pensamento, que é Deus. Nós viemos a casa para buscar a palavra de Deus para melhorar a nossa vida. Nesse momento que nós estamos aqui, nosso pensamento se liga ao alto. Então nós criamos uma vibração diferente. Os espíritos, aí dizem: mas eu oro, eu rezo todo dia, eu também vou à igreja, eu comungo, eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho. E por que eu estou perturbado? Porque eu tenho companhias negativas junto de mim. É simples. É só olhar como nós estamos depois que nós oramos. Quando nós saímos dessa força magnética, que tipo de pensamento nós estamos cultuando? Que tipo de energia nós estamos atraindo para junto de nós? Que tipo de música nós estamos ouvindo? Que tipo de livro nós estamos lendo? O que é que nós estamos cultuando em nossos pensamentos que ninguém vê, mas que os espíritos que estão ao nosso redor, eles identificam, eles sabem. Se você está doente e diz: olha, é melhor mesmo que eu morra, você emitiu um pensamento. Aqueles que estão ao teu derredor dizem: olha, o Lula disse que quer morrer, vamos ajudar ela. E começam a chegar junto de você para te influenciar, para que você atinja o objetivo que você criou.
se você não perdoa, se você se magoa, se você guarda rancor, se você não acredita no poder da fé, se você ama mais as pessoas do que a Deus, você começa a ficar doente. Nós criamos para nós mesmos uma coisa chamada dependência emocional. E a gente diz, se fulano morrer, eu também morro. Se fulano fizer isso, eu também vou morrer. A minha vida depende de fulano. Nós criamos dependências emocionais e criamos para nós o céu ou o inferno, dependendo dos nossos pensamentos. Não adianta quando Jesus diz, orai e vigiai, para que vós não podeis cair em tentação, é que o nosso comportamento no dia a dia, mente desocupada, é casa e convite à perturbação. Mas todos nós passamos em maior ou menor teor a essas companhias espirituais que não são agradáveis. Você olha numa rede social, você vê uma coisa que você acha que é negativa, o que é que você faz? Você rola ali o seu dedo para cima, porque não te agrada, não é condizente com aquilo que você acha que é certo. Aquilo que você te agrada, que te traz algum benefício, você lê. Assim também é o tipo de pensamento que chega para a gente. Alguém chega junto de você e diz assim, suicida-te. Aí você diz, suicidar? Não. O que é isso? Afasta-te de mim, Satanás. Às vezes a gente diz, né? Afasta-te de mim. É isso, não vou me suicidar. Mas quando você diz, chega junto de você de forma sutil, tua vida não está boa mesmo não. Nada dá certo. Tudo é negativo. Ninguém te compreende. Todo mundo é feliz, menos você. Ninguém te ama na tua casa. Ninguém te ama na tua família. Você só vive doente. Que Deus é esse? Que só ajuda os outros e não te ajuda. Será que Deus existe mesmo? Coloca dúvida em você. E você começa a dizer mesmo, minha vida, eu vejo a vida de todo mundo boa, a minha vida não está ruim. Nós abrimos uma brecha para que essa ligação desse pequeno pensamento que nós emitimos se torne mais forte e comece a influenciar a nossa vida. Vamos considerar que tudo que eu estou dizendo aqui hoje seja uma mentira. Isso é coisa dos espíritos. Influência dos espíritos na nossa vida, isso existe não. Eu gostaria de passar esse pequeno vídeo de uma colega nossa protestante. Eu recomendo a todos seguirem ela no TikTok. Porque no TikTok só tem coisa que não presta não, tem muitas coisas que prestam. E a palavra dela é uma palavra muito boa. Veja a opinião dos protestantes sobre as perturbações espirituais, sobre a influência espiritual. Prestemos atenção. Apaga essa luz aqui, por favor. Paciência. Quem nunca viveu ou não está vivendo um momento de batalha espiritual? Como saber quais são os sintomas para que eu saiba se eu estou em uma batalha espiritual? Começa com uma angústia profunda, tristezas profundas, desespero, sensação de medo, muito medo, onde você se sente opressa por aquele sentimento, crises de ansiedade incontroláveis, opressão, confusão mental, insônia, não consegue dormir de noite, acorda várias vezes na madrugada, pesadelos, sonhos conturbados, problemas físicos sem diagnóstico. Mas lembrando que nem tudo está caracterizado por batalha espiritual. Você precisa entender
se esse sintoma não está ligado a nenhum tipo de enfermidade, se não tem diagnóstico médico. Falta de energia, muita dor de cabeça, muitas dores pelo corpo e você não descobre as causas. Obviamente, existem diversos sintomas, não dá para relatar todos, não conseguiria relatar todos. Existem vários casos em que uma pessoa sofre batalha espiritual com coisas específicas, sentindo presença, realmente do inimigo dentro de casa. Tem gente que vê vulto, tem gente que vê demônio. Então, assim, são várias causas em que uma pessoa pode estar sofrendo uma batalha espiritual. Essas que eu citei são as mais comuns e são alguns sintomas de que uma pessoa está sofrendo uma batalha espiritual. Legalidade. Você precisa descobrir, primeiramente, qual legalidade. O inimigo está entrando. Quais foram os motivos que fizeram com que o diabo entrasse e começasse a lançar ataques sobre a sua vida. O mundo espiritual funciona baseado na legalidade. Se você tem legalidades, brechas na sua vida, o inimigo vai entrar por elas. Por menor que seja, o diabo trabalha nas brechas que estão sobre a nossa vida. Por isso precisamos estar muito alinhados à palavra de Deus, tentando tampar o máximo de brechas possíveis, seja naquilo que falamos, nas palavras que liberamos sobre nós mesmos, que abrem brechas para que o diabo haja através de nós. E também tem os pecados de estimação, não confessados, não arrependidos, são brechas no mundo espiritual. Tem também os pecados que a gente comete, se arrepende, mas comete de novo e vive assim um ciclo de pecados em pecados, e precisamos tampar as brechas para que essa batalha espiritual ela acabe. Eu quero dizer para você que tem um pecado de estimação, arrepende, pede perdão, mas sempre cai no mesmo pecado, você precisa abandonar o pecado e abandonar o caminho que te leva a pecar. Todo pecado que você não consegue resistir. Do mesmo jeito, gente, as brechas espirituais que nós abrimos. Existe aquela, como ela falou, os pecados de estimação. Quais são eles? A nossa personalidade. A nossa personalidade. Ah, fulano é tão bonzinho, deixa eu pisar no pé dela. A nossa irritabilidade, a nossa intolerância. Quer saber quem nós somos? É só ver a gente dentro da nossa casa. Quem nós somos dentro do lar? Porque no meio social nós usamos a máscara social. Mas dentro da nossa casa, como nós somos? No tratamento com as pessoas, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com as pessoas que trabalham dentro da nossa casa. Como é o nosso relacionamento dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da faculdade. Qual é o nosso limite de irritabilidade, de intolerância? São essas as brechas que nós abrimos para que os espíritos influenciem na nossa vida. E aqueles outros pecados que ela relatou aí, que, segundo a doutrina protestante, aqueles que nós erramos, pedimos perdão a Deus, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso, e voltamos a fazer. Eu prometo ao Senhor que nunca mais eu vou fazer, e a gente acaba fazendo. Gente, que tem número de pessoas que vieram para essa casa doente, pedindo ajuda espiritual, e que conseguiram a cura, a melhora de sua alma, a melhora do seu estado de saúde, e quando ficaram bons voltaram a fazer as mesmas coisas, porque agora estão bons, não precisam mais de Deus. Só vinha a casa enquanto estavam doentes. Depois que encontraram a cura, encontraram aquele que buscavam. Por isso que Jesus disse que eu não vim botar pano novo em remendo velho. Ele não veio para curar ninguém, ele veio para transformar. Então a nossa saúde espiritual, ela demanda unicamente de uma coisa chamada decisão.
quando ela diz o mundo espiritual precisa de legalidade. O que é isso? Você permita. Você só tem junto de si a companhia que você permite que ela esteja. Você já pensou nisso? Ela só tem junto de você aquilo que você permite que esteja ao seu lado. Porque quando você diz sim para o mal, você deu permissão. Como você diz sim para o bem, quando você olha, Senhor, me ajude. Me ajude a sair dessa. Você deu legalidade para que Deus possa agir na sua vida. Mas quando você abre as portas para o mal, eu vou me ficar. Isso não vai ficar assim não. Deus vai fazer justiça por mim. Quer dizer, você não tem coragem de se vingar, coloca a justiça para Deus. E como a gente pode melhorar, né? Melhorar com algumas coisas para melhorar a nossa saúde espiritual. Eu recebi essa semana uma psicografia do Espírito e ele me disse umas coisas que achei interessante dividir com vocês. Viva com Deus. Viver com Deus, gente, não é viver orando, não. É Pai Nosso que está no céu, Ave Maria cheia de graça, de joelho toda. Não é isso. Viver com Deus é viver com boas atitudes. Se você vai para debaixo de uma árvore, por que você gosta de ficar nela? Ela tem sombra, tem um aspecto agradável, tem frutos, você se sente bem. Ninguém quer estar ao lado de ninguém negativo, da pessoa que cheira mal. Cheira mal não é no sentido de fedor, não, é da atmosfera fluídica. Que tipo de atmosfera fluídica você está causando nas outras pessoas? Então ele fala aqui, cure a intolerância. Será que nós somos intolerantes? Será que nós respeitamos a opinião dos outros? Que nós conseguimos conviver com pessoas que são contrárias a nós, que pensam diferente de nós, com pessoas que ainda não conseguiram vencer os seus vícios, com pessoas que ainda não conseguiram vencer a falta de amor, com pessoas, inclusive dentro da nossa própria casa, que não nos amam, e que a gente sente isso, apesar de ser do nosso sangue. Cure a falta de paciência. Isso aí eu acho que a gente pode até passar, né, Rafael? Porque todos nós somos muito pacientes. Não é verdade. Nós somos pessoas impacientes. Nós não temos paciência nem com a gente mesmo. Imagine com os outros. Não temos paciência com nossos filhos. Não temos paciência com o nosso marido. Não temos paciência com a nossa esposa. Não temos paciência para com a vida. Achamos que Deus tem que estar à nossa disposição para fazer as coisas do jeito que a gente quer, não do jeito que Ele quer. Porque quando nós oramos a Deus, pedimos, Pai, me ajuda. Eu vi uma senhora, ela dizer, seu Chico, disse, olha, Deus falou para mim que eu ia pregar por todo o mundo, inclusive em outros países. Eu falei, Senhor, mas eu sou uma pessoa tão simples, como é que eu vou sair aqui do meu vilarejo e vou pregar em outros países? Pregar não, é cantar louvores. E depois ela veio entender que ela não ia sair do lugarejo dela, não, ela ia cantar na internet e a voz dela ia atingir o universo. Então a gente tem que estar preparado para que Deus faça do jeito dele, e não daquilo que nós queremos. Eu tive um momento da minha vida que os espíritos disseram assim, Miguel, você reclama demais. Cara, você reclama muito. Pare de reclamar. E eu vi a minha vida que eu estava nadando contra uma corrente. O rio ia para cá, eu estava nadando contra ela. Alguém já se viu isso? E eu sentei um dia, morava sozinho,
e comecei a fazer o evangelho 5 minutos todo dia, antes de eu ir trabalhar. Sentava eu e minha cachorra, a falecida Lélia. Sentávamos lá e fazíamos. E nesse dia eu disse a Deus: Senhor, a partir de hoje, eu renuncio a Miguel. Eu vou fazer as coisas do jeito que o Senhor mandar. O Senhor manda fazer de um jeito, eu faço do outro. Ou quero fazer do outro, eu vou fazer do jeito que o Senhor mandar. Meus irmãos, vocês não sabem, desse dia em diante que eu comecei a fazer esse evangelho, todo dia, 5 minutos antes do meu trabalho, como minha vida mudou. Ela mudou de uma forma tal que eu mesmo não conseguia acreditar. Que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando eu terminei esse evangelho, meu telefone tocou. E a partir daí, eu não acreditei que eu estava ouvindo do outro lado da voz que eu estava ouvindo. Foi uma sequência de mudanças na minha vida, porque eu resolvi aceitar a palavra de Deus na minha vida. Olhos vigorosos que vigiam a todos nós, gente. Porque se hoje nós nos olhamos no espelho e vemos quem nós somos, imagina nas encarnações passadas. Pergunta: será que eu, sob a fúria, eu teria coragem de matar alguém? Todos nós teríamos. Será que sob um estado de violência nós poderíamos fazer coisas que nem Deus acredita? Acho que sim. Então, na nossa existência passada, nem sempre nós plantamos o bem. Nem sempre nós magoamos pessoas, ferimos, traímos, enganamos, desequilibramos, fizemos com que pessoas se suicidassem por nossa causa. E essas pessoas voltam à nossa vida em forma de espíritos para nos cobrar, para cumprir-se a lei. A lei é muito sábia. A gente planta o que a gente quiser. Quem foi aqui que em qualquer ato da sua vida, na hora de você fazer, Deus só apareceu para você e disse: não faça, senão você vai para o inferno? Porque Deus nos deu a todos um guardião interior chamado a consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, que nos adverte, que nos orienta. Essa parte faz assim, não, é a calma, não, eu vou fazer, e faz, e Deus respeita. Mas as consequências dos nossos atos nós temos que colher. Nós temos que colher, porque é da lei. Quando nós passamos a confiar em Deus, a nossa vida começa a mudar. E a pergunta é: nós confiamos em Deus? Nós confiamos em Deus. É uma pergunta tão forte, porque Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus primeiramente acima de todas as coisas? Acima do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso filho. Nós amamos a Deus acima de tudo isso? E como se comunicar com Deus? Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, gente. Eu tinha facilidade de me comunicar com Jesus, facilidade de me comunicar com a Virgem Santíssima, mas com Deus eu tinha dificuldade. Eu achava que a minha prece não era ouvida a Deus. Por isso eu tinha muita dificuldade em rezar o Pai Nosso. Porque quando eu falava Pai Nosso, eu sentia que em algum momento da minha vida eu fiquei com raiva de Deus. E essa pastora, eu vendo um vídeo dela, eu não tenho problema de ver vídeo de nenhuma religião. Não interessa para mim o rótulo.
interessa o conteúdo. Ela disse que eu fiz isso, que antes de você orar a Deus, você se confessasse a Ele. Porque a gente ora a Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Ave Maria, cheia de graça. Muitas vezes a nossa oração vale nada. Mas como é que você fala quando você está com um problema com um amigo? Yuri, está em casa, tu pode me receber? Tu foi que houve? Não, estou passando por um problema, eu queria conversar contigo. Tá bom, vem aqui. Yuri se senta, eu chego, e aí, o que aconteceu? E eu pego, começo a contar tudo mesmo. A minha dor, o meu sofrimento, os meus medos. E o que foi que eu fiz de errado? Como foi que eu contribuí para aquela situação chegar aonde está? E depois que você coloca tudo para fora, você diz assim: Yuri, me ajude. Normalmente a gente chora, sabe por quê? Porque a gente tira de dentro da gente essa força emocional. E a gente começa a ter uma intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Pela força da nossa oração. Deus, Ele está dentro de nós. Deus, Ele nos visita. Porque nós somos criaturas feitas por Deus. Nós vamos continuar sendo perturbados? Vamos, mas com uma diferença. Nós não vamos dar legalidade. Toda vez que o pensamento negativo vier, você vai repreender. Não. De maneira nenhuma. Rebate o pensamento e coloca um positivo. Coloca um positivo em substituição daquele negativo. Jesus olhava tudo com olhos positivos. Certo dia ele passou por um cachorro que estava podre, em estado de putrefação, e os discípulos viravam o rosto, diziam: um animal podre colocado no meio da estrada. Jesus parou, olhou para aquele cadáver do animal e disse assim: que belos dentes tinha esse animal. Até no meio da podridão, Jesus achou beleza. Até no meio da podridão, Jesus achou beleza. Porque Jesus compreendia que nós, homens, somos mais fracos do que perversos. Quando ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Vamos. Pedro, tu me amas? Vamos. Pedro, tu me amas? Pedro começou a chorar. Mas porque Pedro amava Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Não, Senhor, não vou negar, não vou negar. Porque Jesus compreendia a fraqueza humana. Quando Jesus foi preso e perguntava a Pedro: conheces esse homem? Ele fez a defesa instintiva. Se eu disser que conheço, eu vou ser preso também. Conheço não, mas eu já te vi com ele. Não, eu não. A segunda, na terceira vez o galo cantou. Da prisão onde Jesus estava, Jesus olhou para ele e Pedro morreu. Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas? Quantas vezes nós já negamos Jesus na nossa vida? Esquecemos dele, esquecemos das suas palavras, esquecemos das suas ações. Todos nós passamos por testemunhos, somos testados a toda hora nas nossas provas, nas nossas dores, nas nossas aflições. E a melhor maneira de nós nos ajudarmos é nos reunirmos todos com o ideal. Vai chegar momentos que alguém aqui não vai dizer: eu não estou suportando, eu vou cair. E a gente vai fazer uma corrente de força e vai te ajudar a passar pela tempestade. Gente, quantas vezes um bom dia, uma boa tarde, um ligar para alguém e dizer assim: poxa, você está bem?
Mas hoje você lembrou de mim? Lembrei, senti no meu coração que você estava precisando disso. É um remédio para alguém que está na solidão. É um calmante para alguém que se encontra em aflição. Você está ao lado de amigos nos momentos de festa, de alegria, é muito bom. Mas naqueles que estão sofrendo, passando por dificuldades, passando por aflições. Visitar alguém que está doente, visitar uma família que está passando por dificuldade e orar com eles. Eu pensava muito que nas nossas 3 casas que nós fazemos manutenção, fazemos assistência, nós somos muito poucos. Aqui tem em torno de 40, 50 pessoas, nas outras casas a mesma quantidade. Roda mais ou menos 100, 200 pessoas por semana. Como nós vamos modificar a humanidade? Divulgar a palavra de Deus para tanta gente. E eu fiz uma reflexão sobre isso e descobri que nós seremos os multiplicadores da palavra de Deus. Aí você está dizendo, Miguel, que eu tenho que ir lá para fora e pregar? Não. São as suas atitudes que vão levar o mundo a um comportamento melhor. São as nossas atitudes que vão arrastar multidões. São as nossas atitudes que vão fazer dizer, fulano, meu Deus, quando ela chega, ela traz alegria, ela traz paz, ela se preocupa com todo mundo. Não quer saber o rótulo da sua religião, mas como você é como pessoa. Vai ser uma pessoa que vai ser sempre alguém que vai querer tirar um fruto, que vai querer chegar e desabafar com você, e você vai dizer assim, poxa, eu vou orar por você, vou pedir a Deus que te ajude. E muitas vezes Deus nos concede as provações para que nós possamos, quando alguém chegar junto da gente, mostrar as nossas chagas, mostrar as nossas dores, como eu posso entender a dor das outras pessoas se eu não sofri, se eu não passei por dificuldades e venci. Nós vamos nos colocar no lugar de alguém que sofre e nunca vamos menosprezar a dor de ninguém, porque cada um sente a dor do tamanho da sua cruz. E Deus vai escalando ela para que nós possamos suportar. Passamos por etapas e assim nós compreendemos a dor das outras pessoas e podemos ajudá-la a suportar os momentos. O nosso equilíbrio, o nosso desequilíbrio mental e espiritual depende da sanidade mental. Amigos, eu sou espírita desde que eu nasci. Fui criado em berço espírita, evangelizado. Fui à juventude. Cedo, aos 15, 16 anos, já aplicava passe, era pregador, evangelizador. Sempre na minha juventude eu vivia uma juventude sem mácula, porque vivia envolvido no movimento religioso. Existiram momentos na minha vida que eu me afastei de Deus. Existiram momentos na minha vida que eu estive no caminho contrário ao que Deus queria. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Essa casa já salvou a minha vida várias vezes. Foi através dos irmãos em Cristo que eu ainda estou vivo. Apesar de conhecer a doutrina, ser pregador, ser médium, ser instrumento dos Espíritos para o bem. Ano passado, nessa mesma época,
eu pensei em me suicidar. Em um momento de fraqueza, uma madrugada, eu pensei em tirar minha vida. Mas Deus foi mais forte e me sustentou para que eu não caísse no precipício. Compreender os desígnios de Deus na nossa vida não é fácil, principalmente quando nós estamos em sofrimento. Mas Deus tem um objetivo maior, que é que nós nos tornemos pessoas melhores, que nós sejamos pessoas melhores do que nós somos. Eu não sei o que você está vivendo, nem o seu drama pessoal, nem a sua dor, mas que Jesus pode te curar. Ele vai te dar forças para você suportar o momento da tempestade, para suportar o momento que a sua vida está atribulada. E um dia nós vamos olhar para trás e vermos que aquelas dores que nós passamos foram necessárias para a nossa alma, foram necessárias para o nosso espírito. Todos os dias eu choro. Todos os dias. Todos os dias eu choro. E nos momentos de choro, eu encontrei esse louvor que eu vou dividir com vocês, que consolou muito a minha alma. Eu espero que console a alma de vocês. No término do louvor, está encerrado os nossos comentários. Abre a luz, por favor. Mais uma vez eu quero te dizer que vai passar. Essa prova, essa situação vai passar. Glória a Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Creia. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu teu gemido. Oh, glória. És o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma.
Deus abençoe a todos nós nessa manhã, né? E em nome de todos nos agradecemos pelas colocações forte e firme para a gente compreender. E agora eu faço o convite a Daniel para fazer a prece final, em nome de todos nós. Meus irmãos, fechemos os nossos olhos e nesse momento, depois de termos escutado a mensagem para este dia preparada pelos bons Espíritos, vamos trazer à nossa mente a imagem de Jesus, o seu olhar misericordioso, o seu olhar cheio de bondade. E nesse momento, olhando para Jesus, vamos também elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Obrigado pelas palavras e pela mensagem que vem ao nosso coração como lenitivo, como consolo, como amparo. Confiamos, Senhor, que Tu tens o melhor para nós e que, unindo a Tua vontade ao nosso esforço e ao nosso trabalho, nós seremos melhores. Conseguiremos cumprir a missão que o Senhor nos confiou neste mundo, em nossa casa, em nossa família, com os nossos. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor nos acompanhe, enchendo o nosso coração com sua paz, com sua misericórdia e com sua bondade. Bons Espíritos, mensageiros de Deus, venham em nosso auxílio. Que retornemos para casa em paz, tenhamos uma semana abençoada, que os nossos trabalhos sejam positivos e cheios de frutos. Pedimos também à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que nos livre e nos proteja do mal, que não demos nenhuma entrada a irmãos sofredores que porventura queiram nos influenciar ao mal. E pedimos à Mãe Santíssima que nos auxilie em nossos trabalhos, sobretudo aos sofredores desencarnados, em especial aos irmãos suicidas. Pedimos a Jesus que derrame sua bênção sobre nós, que encha o nosso coração com sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu convido a todos em fila para receber o passe magnético e a gente sair e ter aquele domingo de tarde em família e agradecendo. E aqui fica o meu bom dia e aquele abraço.